Jungueando, o podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações. Eu sou a Daniele Fumagalli. Eu sou a Maiara Suguaia. E eu sou Patrícia Lopes. Somos psicólogas junguianas e neste podcast vamos falar sobre psicologia, literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que devemos falar. Olá, bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast Jungueando. E hoje a gente está no nosso 10º episódio, olha que legal, chegamos ao número 10. E hoje a gente vai dar continuidade aqui no estudo do livro Homem e seus Símbolos. A gente vai falar um pouquinho sobre a função dos sonhos. Sim, a gente já falou bastante sobre sonhos, vale a pena ouvir os nossos primeiros episódios. Vai na sequência, vai ser legal. Lá a gente falou bastante sobre sonhos e hoje a gente vai dar continuidade falando um pouco da função dos sonhos. E para contextualizar isso, a gente trouxe aqui algumas curiosidades, né? 6 situações aqui, invenções, enfim, 6 sonhos que mudaram para sempre o mundo. Bom, os sonhos, né, a gente já disse que eles trazem muita coisa pra gente na nossa vida pessoal, mas olha só, eles também trouxeram coisas interessantes para a humanidade. Vamos ver uma listinha aí de coisas, de sonhos que já mudaram o mundo de alguma forma. Primeiro, o Google. Vocês sabiam que o Google foi um sonho que os fundadores lá tiveram de uma empresa que, né, enfim, um buscador de fontes de busca, né, no mundo aí. E aí, né, eles criaram o Google. Olha. A saga Crepúsculo também foi um sonho que contava a história, né, e rendeu muitos milhões, né, bilhões no cinema. Frankenstein também, né, o romance foi um sonho. O DNA, olha que legal, isso aqui eu achei muito legal, vou até me aprofundar um pouquinho mais nesse aqui. É uma das maiores descobertas, né, da ciência, e ele foi fruto de um sonho, né? Quem teve esse sonho, né, com ácido foi o Dr. James Watson. Ele sonhou com 2 serpentes se entrelaçando por meio de suas cabeças, mas em extremidades opostas. E a representação, então, né, era de uma dupla hélice. Então, momentos mais tarde, né, ele acordou ali e tal, e aí tivemos a descoberta do DNA. Então, foi algo que o inconsciente dele aí, né, deu de presente para ele e para a humanidade, né. A música Yesterday dos Beatles também foi um sonho do Paul McCartney. A máquina de costura, que legal. A máquina de costura também foi um sonho aí que veio mudar a realidade, né, do mundo inteiro. Então, olha só quantas coisas bacanas aí vieram, né, do sonho. E o que a psicologia tem a ver com isso, Dani? E o que a psicologia tem com isso? Então, a gente falou no outro episódio um pouco sobre símbolos, né? E como é difícil a gente interpretar os sonhos e tudo mais, porque ele tem uma linguagem específica do inconsciente. Mas o que será que isso significa se a gente for pensar como que a gente se prepara para entender o que os sonhos estão dizendo, né? Como que isso tudo chegou para essas pessoas, para significar o que elas descobriram, né? Elas compreenderam aquela linguagem, né? No sonho do DNA eram serpentes, ele não sonhou com uma imagem microscópica do DNA literal, mas era quase, né? Era simbólico, mas foi muito além disso, né? Da imagem concreta. Então, a linguagem do inconsciente é uma imagem simbólica nesse sentido. Se a gente fala da palavra cadeira, por exemplo, a gente vai pensar no objeto concreto. Num sonho, ele pode representar muito mais do que só o objeto que a gente usa para se sentar, né? Ele pode estar relacionado a uma emoção, uma experiência, a uma situação específica, a uma fase da vida. Então, isso que é a linguagem do inconsciente, né? A linguagem simbólica que
não é concreta, não significa que aquilo que está acontecendo no sonho a gente vai fazer ou vai acontecer ou é isso que a gente devia fazer. Né? Não tem nunca, em relação aos sonhos, é isso, tem que. Os sonhos eles podem ser interpretados de muitas formas diferentes, por isso é tão complexo. E a gente nunca vai esgotar um sonho. Então, eu nunca vou chegar à conclusão exata de exatamente o que aquilo significa. São possibilidades. Quando a gente interpreta sonhos no consultório, por exemplo, a gente abre 1 ou 2 possibilidades, né? O sonho ele pode significar muito mais e sempre significa muito mais do que aquilo que a gente consegue abarcar naquele momento. Por isso, os sonhos eles nunca ficam obsoletos. Às vezes, um sonho que a gente teve na infância ainda faz sentido na vida adulta. Então, é importante a gente levar isso em consideração, né? Que a linguagem simbólica ela não é uma linguagem que se esgota, o símbolo não se esgota. A gente pode sempre entender mais sobre aquele aspecto que está sendo representado naquele símbolo. E a gente falou então, né, que essa é a linguagem dos sonhos, que é a linguagem usada para o inconsciente se expressar, que é a linguagem simbólica, mas a gente também percebe isso na consciência, né? Vocês já pararam para pensar? Por exemplo, se a gente coloca uma roda de amigos e surge um assunto, se você falar, por exemplo, a ideia, a palavra dinheiro, para cada um aquilo vai ter um impacto, né? Um significado diferente, um tom emocional diferente, uma memória diferente, dependendo da situação que ele está vivendo, que ele já viveu, de como estão as coisas, do contexto geral daquele grupo. Então, é como se aquela situação fosse interpretada ali por cada um de uma maneira diferente. Então, apesar de dinheiro ser uma palavra concreta que a gente associa com algo que todo mundo conhece, ainda assim a gente faz uma interpretação variada daquele mesmo objeto específico, né? Tem um tom particular para cada um. E é curioso isso, né? Porque a gente nem sempre presta atenção nesse colorido particular que a gente vê o mundo. Às vezes uma situação parece tão pesada ou tão difícil para uma pessoa e para outra pessoa aquilo é até agradável. Tudo depende desse olhar, dessa maneira como a gente enxerga as situações, o colorido emocional que a gente coloca para cada uma das situações. Então, eu não posso dizer que uma situação pode ser interpretada sempre do mesmo jeito, nem na consciência, muito menos em relação ao inconsciente e aos sonhos, né? Então, quando a gente vai olhar para os sonhos, a gente está sendo muito menos concreto do que quando a gente fala da consciência. Então, ali a gente vai ter muito mais uma interpretação pessoal, uma influência das experiências e daquilo que é o olhar individual daquele sonhador, né? Outro exemplo, claro, né? Isso que você está comentando, de como esses padrões inconscientes, né, influenciam na nossa vida e até nos aprisionam em algumas situações. Por exemplo, né, o relacionamento abusivo. A gente vê muito isso também na clínica, né? Até na mídia também, né? A gente tem visto bastante sobre isso e tal. Por que a pessoa se mantém naquele relacionamento? Né? Conscientemente não faz sentido, a pessoa sabe disso. Mas tem muitos aspectos inconscientes que a mantêm ali, né? Inclusive, bom, não vou nem ficar enumerando aqui, mas o alto valor que a pessoa se dá, o padrão de relacionamento que ela viu, né, dos pais, ou do não pai ou a não mãe, né, a ausência desse pai, a ausência dessa mãe, enfim, vai ter N configurações que vão, de alguma forma, influenciar, né, na nossa vida ali. Então, acho que esse é um exemplo que dá para a gente entender bem como que tem muito mais questões do que sonha a nossa vã consciência, né, parafraseando aquela frase lá. E aí um ponto interessante, né, que o Jung destacou em sua obra foi o caráter simbólico, histórico e coletivo de alguns símbolos, né, que apareciam nos sonhos das pessoas. Muitos sonhos, por exemplo, de pessoas, entre aspas, civilizadas,
aparecem conteúdos que são comuns desde a época primitiva. Eu estou falando civilizado entre aspas porque para dizer assim, um homem moderno, né, atual, enfim. Mas aí vai aparecer um conteúdo que é muito primitivo, que a gente vê em mitos, que a gente vê em registros históricos, né? Então, há um quê de coletivo nessas imagens, né? Essas relações, né, são o que liga, então, a consciência racional e o mundo do instinto. Bom, portanto, a função do sonho, né, já comentamos também sobre isso em episódios anteriores, tem muita relação com a compensação. É como se o sonho viesse para equilibrar a nossa balança psicológica, né? No livro O Homem e seus Símbolos, o Jung traz um exemplo bem legal. Por exemplo, pessoas que não têm uma visão adequada da realidade, ou que, como a gente diz, se acham, né, mais do que são, que fazem planos maiores que a sua própria capacidade. O famoso pessoa que tem o ego inflado, né, que a gente fala. Elas podem sonhar que estão caindo. Nesse caso, né, o sonho vai compensar uma deficiência da personalidade, né, e ao mesmo tempo até previne dos riscos da tendência atual, né, de como que ela está se vendo, como que ela está levando a vida. Ou seja, aquilo que não conseguimos compreender de forma consciente é quase sempre captado pelo inconsciente, que poderá apresentar a questão através dos sonhos. Temos que lembrar também, né, que muitas vezes as questões que vão aparecer no sonho, elas são uma forma de trazer a nossa parte instintiva, né? Aquilo que a gente perdeu por conta do processo aí de civilização, né? A gente perdeu o contato com o que é simbólico, com o que é natural. E isso é muito sério, né? A gente já falou disso num episódio anterior aí sobre o último episódio da biografia do Jung, mas isso da gente perder contato com o que é simbólico, com o que nos torna parte integrante da humanidade, né? O que nos liga, esse sentimento de estar conectado com a humanidade de alguma forma, com a natureza, a gente perder isso faz a gente se sentir um pouco vazio, né? E é a palavra que a gente escuta muito, né, hoje em dia, não só nos nossos consultórios, mas, enfim, em qualquer... Abre seu Instagram agora que você vai ver alguém falando sobre isso. O sentimento de angústia, o sentimento de vazio, o sentimento de falta de propósito, de falta de sentido na vida, né? E qual que é a diferença, né, de símbolo, de sinal, que é isso que a gente está falando, né, sobre o que é simbólico, o que não é simbólico? Explica pra gente, Paty. Bom, o Jung vai trazer um pouquinho pra gente que sinal seria mais ou menos uma ideia que é composta por elementos que vai representar algo, que nem a Dani falou no começo aí, né? Acho que foi no outro episódio que você falou, né, Dani, da questão de logomarcas. Então a gente imagina ali uma logomarca de uma loja, de um carro, enfim, marcas que a gente costuma ver, ou sinal de pare, né? São sinais que a gente tem, porque ele é consciente para o sujeito, esse sinal. Então, quando eu falo uma marca X, automaticamente eu vou lembrar especificamente daquele desenho, daquela representação ali, e que pode ser planejado, né? Algo que eu vou planejar conscientemente em fazer aquele sinal. Então, um exemplo que nem eu falei, as placas de trânsito, a bandeira de um país, sinais matemáticos, tudo isso, toda vez que a gente falar o mais, menos, subtração, divisão, quando a gente usar esses termos, automaticamente a gente vai lembrar sempre do mesmo sinal, a gente aqui ou em qualquer lugar que tiver, né, do nosso mundo. Porque representa para todo mundo aquele mesmo, tem aquele mesmo conceito, aquela mesma percepção de todos. Acho que um bom exemplo de sinal assim que hoje em dia a gente tem é o cavalo da Ferrari, né, da escuderia. Ah, é verdade. Ele foi planejado, né, e quando em qualquer lugar do mundo que você vê aquele cavalinho num carro, você vai saber que aquilo é uma Ferrari, por mais que você não entenda de carro. Ou então um celular que tem a maçãzinha mordida, é a Apple, né? Sim. Quase hoje em dia o pessoal não lembra mais da maçã lá da Eva, né? A Eva tá perdendo os direitos autorais aí da história. Ou polêmico agora, que é a bandeira do Brasil, né? Que era um sinal e está se tornando um símbolo, né? Então, é um sinal de representar aquele país. Todo mundo que pensa na bandeira do Brasil vai pensar sempre no nosso país, né? Mas aí o símbolo
Então, vamos pensar agora no símbolo, já aproveitando a deixa aí do bandeira do Brasil. São elementos, então vai ser formado um símbolo por elementos que são naturalmente produzidos. Então, a diferença do sinal para o símbolo tá muito aí. O sinal é algo que a gente tem consciência e vai produzir conscientemente, né? Então, eu planejo, eu penso bem o que eu vou fazer. O símbolo não, ele é naturalmente produzido. O que isso quer dizer? Não tem um planejamento a princípio. Né? Ninguém vai conseguir inventar aquilo, ele simplesmente surge, né? Por isso que o significado dele vai sempre ter algum conteúdo com mais elementos do que ele aparenta representar. Então, exemplos que a gente pode dar para a gente pensar o que isso quer dizer. Animais que representam os apóstolos, a cruz, né? A cruz acho que é o símbolo mais universal, conhecido aí. Que vai representar, tudo bem que, né, a gente criou algo que vai representar aquilo, né, o símbolo do maisinho ali representando a cruz, mas não quer dizer que por isso ele é um sinal. A gente criou um sinal a partir de um símbolo, né, mas ela por si só representa muito mais do que isso. Então, a gente não pode reduzir ela a um sinal. Ela tem várias coisas por trás dela, assim como a árvore da vida, né, que hoje em dia está tão na moda, né, as pessoas compram pingente, compram pulseira, desenha, compram caderno, faz tatuagem com a árvore da vida, porque ela representa mesmo, né, ela tem uma representação muito bonita e tudo mais. A aliança, né? As pessoas que casam, namoram e querem usar a aliança como círculo, uma representação do infinito, do que não tem fim, né? Que são ciclos. E é tudo muito simbólico, né? Por que a gente usa a aliança, né, do casamento no dedo esquerdo, né? No dedo anelar esquerdo. Tanto que chama anelar, né? Chama não, a gente chama ele de anelar. Sim. É uma coisa muito antiga, né? Eles acreditavam, não lembro nem qual civilização, enfim, mas eles acreditavam que existia uma veia, né, uma artéria nesse dedo que ia até o coração, né? Então é uma questão de conexão, né? Sim. Então é muito simbólico esse material. Tanto que às vezes as pessoas até falam, né? Eu lembro que na época quando eu namorava eu não usava aliança. Onde já se viu? Você namora e não usa aliança, então você não namora. Como se uma coisa tivesse automaticamente ligada à outra. Então, pra você estar namorando, se algo realmente simbólico, representativo na sua vida, você precisa usar uma aliança para mostrar que você está namorando. Senão quer dizer que é só um rolinho, um casinho aí que logo vai passar, porque não tá sério, né? Não tem aliança. A cruz também, né? Tem esse lado simbólico, porque né? Racionalmente. É a cruz que lembra a gente, né, do pregação lá de Jesus Cristo e tal. Uhum. Só que ela vai evocar, né, essa é a capacidade do símbolo, ela vai evocar muito mais emoção, significado, de acordo com cada um, né, cada um vai dar aquele colorido, né. E é legal, né, porque, um pouco de mitologia, a cruz em si, a gente aqui, né, associa muito com o cristianismo, mas ela é um símbolo que aparece em outras civilizações, né, em outras sociedades que não são cristãs. Sim. Então, ela é algo muito, muito, muito do inconsciente coletivo mesmo, né? É um símbolo, né? Sim. Bom, e como que a gente então vai poder acessar esse símbolo, já que é algo que não é planejado, mas naturalmente construído? Pelos sonhos, que é o que a gente estava falando até agora, né? O porquê dos sonhos e tudo mais. É uma forma da gente acessar todos esses símbolos que a gente vai produzindo aí. Mas também em outras manifestações, a gente não precisa se reduzir aos sonhos. Mas a nossa própria psique, né? Outras manifestações da psique, da mente, como pensamento, sentimento, as nossas ações em si, né? A gente se comporta já de uma determinada forma, porque aquilo vai ter um determinado teor simbólico para mim, né? Então eu vou agir de uma forma mais intensa ou não, um pouco mais agressivo ou não, porque aquilo vai ter aquela forma que foi feito, que eu vou agir, tem um teor simbólico para mim e para o outro, para aquele contexto que está acontecendo, né? E ele pode ser ou não criado coletivamente, como a gente estava falando da cruz, né? Como um símbolo religioso, cultural, que surge representando toda uma sociedade. E uma coisa que é importante lembrar aí, pra gente não deixar passar, é que é muito relevante a gente conhecer o máximo possível de símbolos, né? Então, a gente aqui, como estudantes da psicologia analítica junguiana, tenta conhecer o máximo possível os símbolos. Ainda assim, talvez a gente não conheça, melhor, nunca vai conhecer, né? Todos os símbolos que existem. Mas, quando a gente, enquanto analista, ou mesmo você que está em terapia, quer analisar um sonho ali,
a gente tem que se desligar o máximo possível de todo e qualquer preconceito, porque quando a gente já conhece um símbolo, automaticamente a gente já vai ter um conceito sobre ele. Traz uma ideia pronta, né? Que não é o caso. Mas aí não, a gente tem que tentar se desligar o máximo possível, porque aquele símbolo para aquela pessoa, né, que sonhou, vai ter uma outra representação, um outro caráter simbólico. Então a gente não pode ter esse olhar preconceituoso, tem que tentar o máximo possível se desligar dessas ligações que a gente faz. Tem até os livros, né, que trazem livros prontos com cobra, tal coisa, que a gente já tinha até comentado aqui, né, de um símbolo ou um sinal e que automaticamente vai representar alguma coisa, mas não, a gente tem que tentar ter esse olhar um pouco mais neutro, tá? Para que a gente possa realmente ter um conhecimento daquele símbolo em si e não sofrer influências aí. Um exemplo que eu trouxe aqui pra gente finalizar é o sonho do Jung, que ele traz pra gente no livro Homem e Seus Símbolos. Ele conta, e é bem curtinho assim, né? Ele não tem tantos detalhes, mas ele vai sonhando que ele estava numa casa, na casa dele, no caso, mas a casa dele estava um tanto estranha, porque ele foi num cômodo que tinha uma sala que não era a sala dele. E ele ficou impressionado, nossa, eu nunca fui nessa sala, né? É uma sala diferente. Parecia uma sala do século XVIII, ele fala, né? Um estilo medieval, um estilo antigo. Ele ficou impressionado por nunca ter visitado aquele espaço e ele então resolveu, curioso no sonho, como sempre foi, né? Jung, curioso até no sonho, quis circular por toda a casa e conhecer os espaços, e ele narra alguns cômodos. Mas o que mais chama a atenção para ele é que em um dos espaços ele vê uma sepultura num estilo bem antigo, que tem 2 caveiras. E aí ele acorda. Depois que ele percorre todos esses cômodos, vê as caveiras, ele acorda. E o que ele entende disso, né? Ele vai falar um pouquinho que ele tem a impressão de que é a casa dele, sim, né? Então, assim, relembra algumas coisas dele com a família dele, de situações com os pais, porque a casa dos pais dele tinha um pouco esse caráter, né, de um estilo antigo, um estilo que ele viu ali na casa. Mas o que será que seriam essas caveiras, né? E aí ele entende que essas caveiras têm muito uma representação desse olhar que ele tem quando ele vai conhecer outros povos, outros lugares, que as culturas, esse olhar antropológico que a gente já até falado, né? Esse olhar de investigativo, de conhecer novas culturas, novos espaços. E esses cadáveres vão representar um pouquinho dessas experiências que ele vai vivenciar. Ele até fala que não conta, né, porque nessa época ele ainda tinha uma relação, né, com o Freud próxima, e ele fala, nem vou contar para o Freud essa história aqui, porque o Freud vai falar que eu quero matar meus pais. Mas não, que as caveiras são os pais, que estão dentro da casa deles, e que eu quero matar meus pais. Não, ele entende de outra forma essas 2 caveiras, e é bem isso que a gente está falando, né, quando a gente for entender, interpretar um sonho, por mais que a caveira possa simbolizar N coisas, para o Jung, quando ele vai analisar, ele percebe que não, é outra coisa. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for observar, interpretar um sonho. Muito legal. Agora, de dica, então, desse nosso episódio aqui sobre sonhos. Não tem jeito, né? Jungiano gosta de falar de sonho. e é sempre dá pano pra manga, né? Eu sempre falo isso. De dica, então, a gente traz o livro da Von Franz. Von Franz é nossa queridinha aí também. O Caminho dos Sonhos é um livro muito bom para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais aí sobre sonhos. A Von Franz, ela vou usar uma palavra assim, mas ela é no mínimo didática. Então ajuda muito a entender. Legal. E esse livro é legal porque é uma entrevista, né? Então, ela vai respondendo as perguntas do entrevistador. Então, tem muita coisa de conteúdo teórico e tal, mas de uma forma leve. Fica mais usando prático, exemplos, né? E tem vários exemplos de sonhos de pessoas comuns que foram coletados, porque foi, na verdade, um documentário e que se transformou num livro. Então, é muito ilustrado, cheio de sonhos. É muito interessante. Para quem estuda psicologia, é mais interessante ainda. Ele é bem bacana mesmo de ser estudado. Bom, e para você aí que quer conversar com a gente, contar alguma coisa, perguntar, tirar dúvidas, enfim, fiquem à vontade e mande pra gente um e-mail. No e-mail podcastjungiando, tudo junto, @gmail.com. Então, podcast
junguiando, com J, né, o junguiando, @gmail.com, ou pelo site, se você quiser saber um pouquinho mais da gente, ou estudar alguma coisa sobre o Jung, entender um pouquinho mais do que a gente está falando, tem o site aqui www.psicologiajung.com.br, psicologiajung.com.br. E aí, por favor, mandem pra gente, se vocês quiserem fazer algum comentário, fala, chega, gente, de falar de sonhos, podem mandar o que vocês quiserem que a gente responde, tá bom? O que isso significa para você? Muito legal. E agora, para a gente ir para o nosso momento artístico, né? O que isso significa para você? Eu trouxe, antes da gente falar da nossa poesia do dia, uma outra curiosidade que está muito ligada ao mundo artístico também. A Mayara falou no começo do episódio sobre várias situações diferentes, né? Que vieram a partir de sonhos. Falou até de uma música dos Beatles, né? Yesterday. E a gente também descobre, quando a gente vai pesquisar a história da música Let It Be, do Paul McCartney, que ela também foi inspirada num sonho. E que depois que ele sonhou com a mãe dele se chamava Mary, que tinha morrido 10 anos antes, ele escreveu essa música. Né? Em que ele não lembra exatamente no sonho o que ela dizia, a frase exata, mas que a ideia era essa, né? Do Deixe Estar. E escreveu essa música maravilhosa, então escutem só por um momento essa música, que vale muito a pena, e ela é mais um resultado de uma experiência com um sonho, ali não como a coisa pronta, né? Bem simbólico, como uma inspiração para aquilo que ele estava sentindo. Muito legal. E eu queria terminar aqui hoje o nosso podcast com uma poesia de Cruz e Souza, que se chama Livre. Livre, ser livre da matéria escrava, arrancar os grilhões que nos flagelam e livre penetrar nos dons que selam a alma e lhes empresta toda a etérea lava. Livre da humana, da terrestre bava, dos corações daninhos que regelam quando nossos sentidos se rebelam contra a infâmia bifronte que deprava. Livre, bem livre para andar mais puro, mais junto à natureza e mais seguro do seu amor de todas as justiças. Livre para sentir a natureza, para gozar na universal grandeza, fecundas e arcangélicas preguiças. Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Fiquem conosco para o próximo episódio e até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.